Olá, nosso objetivo hoje é entender o significado de décimos. Para entendermos o décimo, temos que nos lembrar da unidade. O que é uma unidade? Uma unidade é algum objeto que eu tomo na sua forma inteira, sem divisões, sem partes, o objeto inteiro. Eu posso entender isso como um pão inteiro, é uma unidade. Então vamos lá. O que eu preciso fazer para encontrar o décimo? O termo décimo significa décima parte, ou seja, tenho que dividir este objeto que está inteiro em 10 partes iguais. Em 10 partes iguais. Ao dividir este objeto em 10 partes iguais, encontraremos o décimo. Então, nosso objeto, nossa unidade, nosso pãozinho, ele foi dividido em 10 partes iguais e uma dessas partes é chamada de décimo. Então, este é o décimo do todo. Temos aqui, então, um décimo. Isso é um décimo desta unidade que consideramos. Bem, a questão agora é como eu registro isso? Como é que eu escrevo isso? Como é que eu escrevo o décimo? Porque se eu escrever como eu escrevo a unidade, teremos uma confusão. Estaremos utilizando o algarismo 1 para duas coisas. O algarismo 1 para unidade e o algarismo 1 para décimo. Isso não daria certo com certeza. Nós vimos na outra aula que quando eu quero registrar o décimo, décimo é a posição que fica logo à direita da vírgula, primeira posição da vírgula, que é chamada ordem. A primeira ordem à direita da vírgula é a ordem dos décimos. E quantos décimos eu tenho? Agora sim, vou utilizar o algarismo 1. Nós vimos que a posição à esquerda da vírgula, a primeira posição à esquerda da vírgula é a ordem das unidades. Só que eu não tenho mais a unidade. A minha unidade era esta. Eu a parti em 10 pedaços e só peguei um pedaço, porque me interessava o décimo. Então não tenho mais unidade. Quantas unidades eu tenho? Nenhuma unidade. Eu tenho nenhuma unidade e um décimo. É por isso que registramos um décimo desta maneira, no sistema posicional decimal, que é o que nós utilizamos. Daí em diante, nós vimos que se tivermos 2 décimos desta unidade, 2 décimos, dividir a unidade em 10 e pegar 2. Se tivermos 2 décimos da unidade, como nós iremos registrar isso? Do mesmo modo, décimo é a posição à direita da vírgula. Então, eu tenho 2 décimos e nenhuma unidade. Desse jeito, nós faremos 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, daí por diante, né? Então, aqui na nossa notação, nós podemos ainda dizer que, já que eu dividi a minha unidade em 10 partes, né? Eu posso observar que na minha unidade eu vou ter 10 pedaços de décimos, ou 10 décimos. Ou 10 décimos. Então, a minha unidade é formada por 10 décimos.
2, 4, 6, 8, 10. A minha unidade, ela é formada por 10 décimos. Em uma unidade eu tenho 10 décimos. 10 décimos, uma unidade. Daqui então, vamos observar logo uma coisinha que confunde muitas pessoas. O que são 5 décimos então? Bem, já que eu já sei o que é o décimo, eu pego a minha unidade, vou dividir minha unidade em 10 partes, e dessas 10 partes eu só quero 5. Eu só quero 5. 3 mais 2, 5 partes. Dividir a minha unidade em 10, eu só quero 5. Então, eu tenho 5 décimos. 5 décimos, que a gente escreve vírgula. Décimo é a ordem à direita da vírgula, então tenho 5 décimos. E não tenho mais nenhuma unidade. A unidade foi substituída pelos 5 décimos, que é o que me interessava. Mas o que eu quero chamar a atenção daqui, quero que vocês observem que se eu dividir em 10 partes, e peguei apenas 5, eu peguei exatamente o quê? A metade do objeto. Eu peguei a metade da unidade. Então, eu observo aqui que 5 décimos é exatamente a metade da unidade. Então, eu observo que 5 décimos é metade da unidade, ou seja, do objeto inteiro. 5 décimos de um pão, nosso pãozinho, 5 décimos de um pão é metade do pão. 5 décimos de um pão é metade do pão. É por isso na escola nós falamos muito, meio ponto é 0,5. Meio ponto, 0,5. Se eu tenho aqui um ponto, isso é um ponto, eu dividi meu ponto em 10 partes, então vou ter 1 décimo. Se eu pegar 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos do meu ponto, eu terei exatamente metade do meu ponto. Então, metade é 0,5. Você pode ver isso facilmente no dinheiro. Este aqui é R$1. R$1, dividir o real em 10 partes, eu acho 10 centavos. 20 centavos, 30 centavos, 40 centavos, 50 centavos. 5 décimos do real é metade do real. Tá, professor, mas 50 centavos não se escreve 0,5, se escreve 0,50. Isso mesmo, são exatamente os mesmos números. Se o número é decimal, quer dizer que tem uma vírgula, este zero cá no final não significa nada. Aula passada, segunda posição depois da vírgula, centésimos. Então, estou dizendo que tenho 5 décimos e nenhum centésimo, que é assunto da nossa próxima aula. Então, aqui embaixo tinha a pergunta, como escrevemos os décimos? Como escrevemos os décimos? Acabamos de revisar aqui. Os décimos são escritos, são representados à direita da vírgula. A ordem dos décimos é a primeira posição à direita da vírgula, relembrando isto. Então, se eu tenho décimos, é nesta posição que eu devo representá-lo, porque a posição à direita da vírgula é a ordem das unidades. Então, se eu quero escrever 7 décimos, revisando, reforçando o que está lá em cima, são 7 décimos. O 7 tem que ficar na posição dos décimos.
Quantas unidades eu tenho em 7 décimos? Nenhuma unidade. Revendo aqui a minha unidade. 5 décimos que a gente estava usando, mais 2 décimos, 7 décimos. Isso é 7 décimos dessa unidade. Se isso é um pão, isso são 7 décimos do pão. Você dividiu o pão em 10 e pegou 7. Uma atividadezinha aqui, para tirar algumas últimas dúvidas comuns. Escreva utilizando, viu? Tá errado aqui. Escreva utilizando os algarismos, os valores abaixo. Escreva utilizando os algarismos, os valores abaixo. 25 décimos. Eu quero escrever 25 décimos. Vamos ver como fica 25 décimos. O que é que eu aprendi sobre décimos? Que décimo é a posição à direita da vírgula. Então, se eu tenho 25 décimos, número se escreve a partir da direita, o 5 ficará aqui e o 2 ficará aqui. Ou seja, 25 décimos é formado por 2 unidades, ou 2 inteiros, como queira, por 2 unidades, ou 2 inteiros, e 5 décimos. Ué, não entendi. Vamos entender. O que são 25 décimos? Um grupo de 10 décimos. 3, 6, 7, 9, 10. Um grupo de 10 décimos. 3, 6, 9 e 10 décimos. Mas eu quero 25. Então, eu vou botar aqui mais 10. Mais 10. 4, 7 e 3, 10. Tenho 20 décimos. Agora eu preciso de mais 5 décimos. Mais 5 décimos. O que é que acontece aqui? Eu tenho 5 décimos, tudo em ordem. 5 décimos é metade de uma unidade, já vimos. E aqui eu tenho 10 décimos. Mas o que é 10 décimos? 10 décimos é uma unidade inteira. 10 décimos é uma unidade inteira. Nós temos 10 moedas de 10 centavos. Vou pegar uma moeda de R$1. E ainda temos mais 10 décimos, mais 10 moedas de 10 centavos. Vou trocar por outra unidade, por outra moeda de R$1. Então, o que é que eu tenho agora? Tenho 2 unidades inteiras. Tenho 2 unidades inteiras e mais 5 décimos. Foi o que nós escrevemos. Temos 2 unidades e mais 5 décimos. Bem, aqui temos um valor bem grandinho, né? Onde tem 115 décimos. 115 décimos. Então, como é que eu vou escrever isso? Do mesmo jeito. Qual é a posição do décimo? A posição à direita da vírgula. Então, são 115 décimos. Eu vou botar 5, 1, 1. Olhe que o 5, o algarismo à direita, ocupa a posição dos décimos. E aqui vai ser a unidade. Ou seja, eu tenho uma unidade e tenho mais uma dezena. Uma dezena, que é um grupo de 10 unidades. Não é isso? Então, 115 décimos são 11 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
e mais uma unidade inteira, que eu não tenho aqui, então a gente pode formar ela, ó. Onze unidades inteiras. 11 unidades inteiras. 11 unidades inteiras são quantos décimos? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Não é isso? Então, em 11 unidades, eu tenho 110 décimos. E ficaram quantos décimos? Ficaram 5 décimos a mais. É este o funcionamento do sistema decimal indo-arábico. Então, resumindo aqui a nossa conversa, você pega a unidade que você tem, décimos, pega o último algarismo, bota na posição correspondente, no caso décimos, e vai preenchendo para a direita. Espero que tenha melhorado as dúvidas de vocês. Na aula vocês podem perguntar mais um pouquinho, certo? A seguir vou deixar aí uma atividade para vocês. Até a próxima.